O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, estar na casa de cada um de vocês, estar sendo recebida por vocês para poder levar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você tem promessa? Tem promessa de Deus na sua vida? O Senhor te prometeu alguma coisa? A palavra dele fala que ele te prometeu alguma coisa? Eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, assim como todo mundo tem. Só que às vezes é tão difícil esperar pela promessa, não é? É tão difícil esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. E aí as pessoas vão falando, e a gente vai desanimando, vai desistindo de esperar aquilo que Deus tem na nossa vida. E às vezes a gente simplesmente abre mão, não quer mais aguardar a promessa. E o testemunho de hoje mostra justamente o contrário. Hoje a gente vai contar a história da Ana. Esse nome é forte, né? Ana sempre é guerreira. Hoje a gente vai contar a história da Ana, que não desistiu das promessas, que não abriu mão, que resolveu esperar o agir de Deus na vida dela. E aí hoje vocês vão aqui junto comigo conhecer um pouquinho da história da Ana Paula Albuquerque. Oi, Ana Paula. Olá. É um prazer te receber aqui. Ana Paula é ministra de louvor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Sete Lagoas. E é uma honra te receber, Ana. Sinta-se em casa. Que o Senhor te use de forma poderosa aqui hoje para ministrar não só a minha vida, mas a vida de todo mundo que está aqui te assistindo. Amém. Amém? Eu me alegro muito de estar aqui, né, tendo essa oportunidade de glorificar o nome do Senhor mesmo, né? Diante de tudo que Ele fez, de tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. É um prazer muito grande mesmo. Glória a Deus. Ana, você nasceu em um lar cristão. Sim. Né? Você teve a honra de nascer em um lar cristão. E a gente que não nasceu, como eu não nasci, a gente acha que nasceu no lar cristão já está garantido o negócio, né? Já está tudo pronto, metade da luta já está vencida. E não é assim, né? Verdade. Você teve uma vida normal durante a sua infância, até o início da sua adolescência. E aí no início da sua adolescência as coisas começaram a mudar. Muito. Como que foi isso? Como é que foi a sua vida? Qual que é a sua história? Então, Carol, com meus 12 e 13 anos de idade, os meus pais, eles já tinham um casamento, assim, um pouco complicado em relação a algumas dificuldades no meu pai, no jogo. E minha mãe, assim, como conhecedora da palavra, né, ela sempre tentou edificar a nossa casa através da palavra, né? Então, assim, não com tanto conhecimento, mas com base naquilo que ela sabia, ela tentava conduzir as coisas. Só que com os 12 para os 13 anos, começaram a aparecer algumas amizades e, sorrateiramente, o inimigo ele começou a encontrar espaço dentro da nossa casa. E, com isso, minha mãe já estava muito cansada diante de todas as situações de lutar, né, contra esse vício do meu pai. E ela começou a ir para o mundo. Daí eu comecei a me entristecer muito por causa das constantes brigas que tinham em casa. E aquilo me entristeceu demais. Eu sempre fui muito carinhosa, muito intensa com a família. E eu não sabia como reagir. E eu encontrei uma fuga no mundo. Dali eu comecei a beber, saía com minha mãe para os bares que ela ia com as amigas. E as brigas só intensificavam cada vez mais, assim. Até que eles continuaram morando juntos, mas como se cada um tivesse a sua vida separada. Exatamente, né? E cada dia mais se perdiam no meio dessa confusão, né? Meu pai entristecido por causa das feridas que estavam causando a minha mãe, mas não tinha forças para parar, né? Com a questão da jogatina. E minha mãe também já estava muito no meio, envolvida demais já com essas situações, né?
de balada e tal. E eu comecei a me envolver dessa forma também. E ali eu comecei a beber, eu comecei a ter uma experiência com o mundo assim, muito forte mesmo. E as amizades me acolheram naquele momento deprimente. Então eu era vista pelas minhas amizades e meus pais não me viam mais, né? A gente não tinha mais aquela vida em família que a gente tinha como antes, né? Entendi. Mesmo com toda luta, nós éramos mais próximos. E eu fui me afundando, foi uma fuga até que eu conheci o pai do meu filho, né? Que foi o Fred. Eu tinha 15 anos de idade, foi meu primeiro namorado. Só que aí ele era mais complicado que eu, a vida dele era mais detonada nessas áreas do que a minha familiar, né? Ele veio de um contexto muito complicado, foi criado só pela mãe, se envolveu com drogas e eu amava muito ele, né? Eu amo muito ele e eu queria ajudá-lo de alguma forma, mas minha mãe sempre falava comigo, filha, não tem como um cego guiar outro cego, você precisa estar bem para ser bênção na vida dele. Só que eu não aceitava muitas ideias da minha mãe pela vida que ela levava, porque ela falava e pregava, mas não vivia aquilo que ela falava e pregava para mim. Então a gente brigava muito, a gente batia muito de frente, eu não respeitava ela, né? E aquilo, a nossa situação foi se complicando cada dia mais, né? No decorrer do meu namoro com o Fred, eles me proibiram de namorar com ele. Eu fugia para encontrar com ele. Então isso só foi, né, complicando a nossa situação em família, né? Mas e o relacionamento era legal, vocês dois? Comigo e com o Fred, os 3 primeiros meses foram. Começo de namoro sempre é bom, né? Mas aí depois a gente começou a ter alguns entendimentos por causa da falta de compromisso dele, né? Não tinha compromisso nenhum comigo mesmo e então a gente começou a ter muitos problemas. A gente brigava, mas a gente se amava muito, a gente não conseguia ficar muito tempo longe um do outro. Então isso falou mais forte, de fato. E eu comecei a buscar mudança. Eu não aguentava mais sofrimento, não aguentava mais ver minha família sendo destruída. E eu começando num relacionamento também da mesma forma, assim, né, vendo meus pais daquela forma, eu pensava, tinha sonhos de me casar, de construir uma família, mas não do jeito que estava a situação. Que a gente sempre acha, não, comigo vai ser diferente, comigo Sim. não vai acontecer. E aí quando você viu que estava acontecendo a mesma coisa, que com você também estava acontecendo, eu imagino que assim, a sensação que dá é de impotência, de vazio, né? Exatamente. E a minha avó, ela assembleana, fervorosa, ela sempre orava muito por mim. Ela colocava meu nome no círculo de oração e ela me amava de uma forma muito diferente. Ela me via às vezes na rua bebendo, às vezes com o Fred mesmo, lá cheio de tatuagem, um namorado que eu creio que ela não sonhou para mim, mas ela amava, ela olhava com os olhos de Deus e ela acreditava em nós. Então ela me abençoava, ela me dava um beijo quando ela me via. Eu falei, gente, que lindo, minha avó me ama. E ela falava, um dia você, minha filha, vai ser muito usada, vai ser canal de Deus na vida de muitas pessoas. Eu achava bonitinho, eu falei, olha, me amo mesmo, né? Porque eu não acreditava nisso de maneira nenhuma. E aí ela começou a orar intensamente por mim e a conversar muito com a minha mãe. E minha mãe já não aguentava mais me ver me afundando no álcool. Eu me tornei uma alcoólatra de fato, né? Eu não conseguia ficar sem beber. Era de segunda a segunda se deixar. Mas você tinha consciência de que, de certa forma, isso era reflexo da atitude da sua mãe lá no início? A sua mãe mesmo tinha consciência disso ou não? Isso só depois que você... Sim. Ela se arrependeu muito, né? Nessa época, quando ela viu a situação em que nós chegamos, a família, o meu pai, minhas irmãs, a destruição que foi, né? Através da insensatez dela como mulher, ela, como a palavra diz, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. E ela teve esse entendimento e ela se quebrantou diante do Senhor. E aí ela começou a clamar a Deus. Ela conta que ela queria voltar da onde ela caiu, né, para consertar toda aquela situação. E ela sabia que dependia dela a restauração, a estruturação do nosso lar de novo. E ela começou a buscar em Deus. E ela voltou para a igreja. E ali ela foi me tratando de forma diferente.
E aquilo me impactou muito. Porque ela te tratava, ela era fria com você? Ela era... Muito áspera. Ela era aquela mãe, assim, conscientemente, às vezes, né, ela não sabia como agir. Então, ela brigava muito, eu chegava tarde, ela me xingava, ela às vezes me agredia. Ela era muito firme, assim, isso me machucava, porque na verdade eu queria ser amada, eu queria ser compreendida, eu queria ser entendida, eu queria que ela sentisse a minha dor por toda aquela situação que eu estava passando devido ao início de tudo, né, dos processos da vida dela com meu pai. Entendi. Então eu tinha essa dificuldade de ter um relacionamento bacana legal com minha mãe. Com ela, né? É. Ana, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e um intervalo comercial bem rapidinho. A gente volta para ouvir o resto da sua história, o que o Senhor fez. É rapidinho. Amém.